Seja livre. Você costuma ser muito autocrítico? Vive se criticando, se analisando, mas de uma forma muito exagerada? E por mais que você tente ser um pouco mais leve consigo mesmo, você sempre volta para o mesmo padrão, que é a autocrítica exagerada. E você até tenta melhorar essa questão, você consegue aí talvez enxergar que é uma autocrítica muito exagerada, mas você acaba sempre voltando justamente porque você não sabe de onde isso surgiu. Quando a gente quer desconstruir um hábito ruim, a gente tem que voltar na origem. A gente tem que se concentrar, na verdade, nos hábitos bons, não nos ruins. Mas, primeiramente, o passo mais importante é você voltar e começar a entender por que você desenvolveu essa autocrítica exagerada, que muitas vezes acaba te atrapalhando em fazer algo, realizar algo, porque acaba criando aí uma ansiedade. A autocrítica, certamente, ela não nasce do nada. A autocrítica, como todo comportamento que a gente desenvolve na fase adulta, tudo nasceu lá da infância. E ao longo da vida que a gente foi percorrendo aí o nosso caminho. Então eu costumo dizer que a fase principal da nossa vida, onde as coisas elas vão se fixar mais na nossa cabeça, é desde o comecinho, quando a gente está ali na formação, né, dentro da barriga da nossa mãe, quando a gente nasce com nossos 0 aninhos, 1 aninho de vida, né, um diazinho, até mais ou menos uns 25 anos, que é a fase onde o nosso córtex pré-frontal, ele passa a fechar. Então, mais ou menos os 25 anos, em neurodivergentes, uns 28 a 30 anos. Então, esse período dos 1 aninho de vida até os nossos 25, 28 a 30 anos, é a fase onde a gente mais absorve informações no sentido de formar ali raízes de pensamentos muito fixos. Eu andei pesquisando muito sobre isso e tirei essa conclusão que tudo que a gente quer desconstruir, a gente primeiro tem que partir para o início, entender por que isso nasceu, de onde isso nasceu. E eu tenho notado um padrão de comportamento, de pensamento muito comum nas pessoas que são muito autocríticas. Elas são muito perfeccionistas. E o perfeccionismo, ele também nasceu de alguma coisa. O perfeccionismo, na verdade, é um resultado do medo. Sim, do medo de errar, do medo da falha. Então, em algum momento da vida desse indivíduo, ele acreditou que errar é muito errado. Ele não pode errar. Ele foi repreendido ali de uma forma severa ou foi cada vez mais associando o erro como algo proibido. Então, na cabeça desse indivíduo, talvez grande pressão externa em relação ao erro fez com que essa pessoa ficasse sempre em modo vigilante. Ao ponto que toda vez quando, no mínimo detalhe, nenhum mínimo sinal que ela poderia errar, ela já começa a ficar ansioso, ela já começa a ficar muito autocrítico, autovigilante de modo exagerado por conta desse medo da falha. Porque na cabeça dessa pessoa é inadmissível erros. Mesmo que inconscientemente, o erro é levado como algo péssimo. Então ela sempre tenta ser excelente, mas essa pressão interna acaba levando ela para um lugar muito pesado, um lugar muito maçante, uma autocrítica que acaba até bloqueando a sua criatividade. Analisando todas as coisas que eu trago aqui, é a minha análise em relação à vida das pessoas que passaram na minha vida, dos meus amigos, a minha própria história de vida. E eu andei observando que todas as pessoas que são muito perfeccionistas, que são muito autocríticas, elas bloqueiam a sua própria criatividade e elas não percebem que esse medo ele foi construído lá atrás, onde o erro é visto como algo inaceitável.
Quando você cresce, quando você já está aí na sua fase com o seu cérebro já formado, depois dos 25, depois dos 30, mais ou menos nessa idade, você tem que entender uma coisa. Para você desconstruir um hábito ruim, é necessário você levar em consideração o todo. Uma pessoa que tem autocrítica, ela não olha para o lado positivo, aquilo que está sendo construído. Ela só olha para o lado da falta, porque ela foi ensinado a sempre olhar para o lado que falta, nunca para o lado que já está sendo construído. Vamos analisar essa situação, esse estudo de caso, com um pouquinho mais de detalhes. Uma criança, uma adolescente, um jovem ali que ainda está em formação, principalmente uma criança, ela não sabe medir aquilo que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Ela só vai retendo aquilo que é dado para ela. Então, a partir do momento que ela está fazendo algo, está realizando uma tarefa, vamos supor um dever de casa da escola. Vamos supor que ela já realizou ali 70% ou 60% daquele dever de casa. Se ela é instruída a sempre olhar aquilo que falta e nunca parabenizar aquilo que já foi construído, que é aquele 60% do que ela já fez, ela vai crescer nessa linha de raciocínio e ela nunca vai se dar por satisfeita. Ela sempre vai olhar o lado negativo. Sabe aquela historinha das pessoas que olham o copo mais cheio e tem pessoas que olham o copo mais vazio e às vezes o copo está com a mesma medida de água? É a mesma coisa. Se uma criança, um adolescente, ele sempre vai sendo moldado assim por essa linha de raciocínio, de nunca olhar aquilo que já está sendo construído, o lado bom, o esforço, se parabenizar por isso, ele cresce sempre olhando para a falta, ele cresce sempre olhando para o lado que ainda está faltando para ser feito, para ser finalizado aquela tarefa. E na cabeça dele, tudo é insuficiente. Tudo que ele faz, por mais que ele possa dar o seu melhor, na cabeça dele ainda é insuficiente, porque ele foi ensinado a ter esse olhar para as coisas. Só que agora, depois de adulto, com o seu cérebro já formado, tendo isso em mente, tendo essa verdade que muitas vezes realmente estamos exagerando, realmente não é para tanto, realmente a gente precisa começar a analisar e nos parabenizar e celebrar as pequenas conquistas, porque nós seres humanos, a gente vai conquistando as coisas de pouco em pouco, nada é de uma vez. Só que quando era criança, não sabia disso, mas quando a gente é adulto, a gente tem que começar a analisar se esse comportamento, essa forma de pensar é realmente uma forma saudável, é realmente algo que vai nos levar para frente ou se isso vai nos paralisar e nos limitar, impedindo da nossa criatividade fluir. Quando você começa a fazer o exercício de começar a pautar todas as coisas positivas que você já construiu até aqui, e começar a se parabenizar por isso, validar o seu esforço, você começa a realmente ter uma visão mais real da situação. As coisas que você precisa melhorar e as coisas que já foram construídas. Não somente o lado da falta. Porque se você continua olhando só o lado da falta, você nunca vai conseguir quebrar esse padrão de comportamento. E eu sei que não é de um dia para o outro. Todo padrão de comportamento, todos os maus hábitos leva um tempo para ser desconstruído, não é de uma hora para outra, principalmente se for um hábito que você tem desde criança, tem a vida inteira, então não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, mas você sempre tentar pensar de modo intencional, então quando você começar a verificar, se autoanalisar que você está voltando por esse tipo de comportamento, você pensa, anota, analisa e tenta pensar, não, eu tenho que começar a ter um pouco mais de equilíbrio, ser um pouco mais leve, até porque eu não quero impedir a minha própria criatividade, o meu próprio desenvolvimento naquilo que eu estou construindo. Então, você tem que começar a ver maneiras de fazer com que você continue aí evoluindo, fluindo, crescendo naquilo que você está fazendo e não dá a chance de ser paralisado.
Porque se você começar a notar que esse tipo de pensamento é algo que te leva para uma estagnação, realmente você tem que começar a, de modo intencional, a mudar o seu pensamento para o lado positivo das coisas. Uma coisa que ajuda bastante é a gente sempre se autoafirmar. Pegar ali tudo que você está fazendo de bom e se autoafirmar, certo? Por exemplo, eu sou uma pessoa esforçada, eu realmente estou me dedicando, eu realmente estou conseguindo, eu sou uma pessoa capaz de fazer isso, eu já consigo ver alguma coisa saindo, alguma coisa fluindo, eu estou trabalhando bem, eu estou fazendo um bom trabalho. Porque quando você se autoafirma e quando você é fiel ali a você mesmo, realmente começa a pautar, a escrever, a tomar nota dos seus esforços, você também não fica refém da opinião dos outros. Se você é uma pessoa que sempre só acredita no seu trabalho, só acredita naquilo que você faz, se outra pessoa te elogia, você é refém do reconhecimento alheio. E isso é muito injusto, porque muitas pessoas elas não vão entender todo os bastidores da sua vida. Eles só vão ver aquilo que está visível, eles só vão ver o resultado de alguma coisa. Eles não vão ver o quanto esforço você fez para realizar uma tarefa, para desconstruir um hábito ruim, ou seja lá o que for. Mas se você é uma pessoa que não se parabeniza antes de ouvir o elogio de alguém, você nunca vai conseguir reconhecer as suas próprias conquistas. Porque se você estiver num ambiente onde há pessoas que só olham o lado negativo, você vai acreditar naquilo, você vai tomar aquilo como uma verdade. E você nunca vai conseguir ser fiel realmente nos seus resultados, no seu esforço. Porque, para pensar, só você mesmo sabe a sua luta diária. Ninguém vê. Aquilo que a gente mostra é o nosso resultado, mas ninguém sabe o quanto a gente luta fisicamente, mentalmente, emocionalmente para vencer algo, ou para melhorar, ou para se aprimorar em alguma coisa. Então, se você leva a ferro e fogo tudo que as pessoas falam, seja uma crítica ou seja uma falta de um elogio, você já coloca isso como algo ruim, como se o seu trabalho não fosse qualificado, então você é uma pessoa que é refém do reconhecimento alheio. Olha só como é perigoso você ser refém da validação alheia, você ser refém de elogios ou críticas das pessoas e não ter um olhar mais profundo para o seu trabalho, para quem você realmente é. Se você estiver num ambiente onde você não tem como sair, onde você não tem como se afastar, seja de trabalho, seja qualquer tipo de ambiente, que você esteja com pessoas que têm essa lente de olhar sempre para o negativo, de olhar sempre para o que falta, você começa a acreditar nisso, e acreditando nisso, você nunca vai olhar para o lado bom, e você vai achar que tudo que você faz é ruim. Você pode dar o seu melhor, mas você vai acreditar na mentira desgraçada que tudo que você faz não é nada, que não é bom o suficiente. Tá vendo o perigo de você acreditar, de você ser refém sempre de alguma opinião dos outros? Primeiro você tem que dar a sua opinião, fazer a sua análise, e aí depois você vai no outro e pede uma opinião. Também tem outro detalhe que muitas pessoas não percebem. Quanto mais você pensa que tudo que você faz não é bom, que nada é suficiente, você vai aí criando, infelizmente, a procrastinação, que é a inimiga do sucesso, né? Porque você ensina o seu cérebro a acreditar que tudo que você faz não vai resultar em nada. Então, você não tem nem ânimo para começar. E esse é um padrão das pessoas procrastinadoras. Toda pessoa procrastinadora, ela se acha insuficiente. Toda pessoa procrastinadora, ela é perfeccionista. Ela tem o medo de errar. Ela foi ensinada que o erro é algo extremamente proibido. Toda pessoa que é procrastinadora tem um grande potencial de sucesso, mas por conta desse medo de errar, por conta, muitas vezes, de dar muito crédito o que as pessoas dizem, por não se achar capaz,
acaba bloqueando a sua criatividade, acaba sabotando o seu sucesso, certo? Muitas pessoas devem se perguntar, tá, mas o que eu faço para conseguir acreditar em mim mesmo, para não depender de uma opinião dos outros, para realmente certificar se meu trabalho está bom? Porque realmente eu olho para aquilo e não acho que está bom, porque é uma coisa tão enraizada que você sempre vai ficar ali refém. E eu vou falar a minha experiência, o que fez eu mudar, o que fez eu sair desse lugar de sempre ter uma opinião de fora, de sempre ter que ter um elogio, de sempre ter que ter alguém acreditando em mim, porque se ninguém acreditar em mim, eu mesma não acredito em mim. Primeiro, a gente tem que entender que isso não é construído de uma hora para outra. Porque para pensar, se você não foi uma pessoa criada ou se você não foi uma pessoa ali que recebeu incentivo psicológico, que recebeu coragem, incentivo desde criança, validação, elogios, ai que bonitinho, olha que legal esse desenho, que vai construindo a autoestima de uma criança, se você foi uma pessoa que não recebeu isso, então isso vai ter que ser preenchido de alguma maneira na fase adulta. Só que você não pode depender de pessoas, de seres humanos, porque às vezes você só vai acreditar em você se alguém acreditar. Mas se você não tiver ninguém para acreditar em você, você não vai acreditar em você. Tá vendo qual é esse é o perigo da coisa? A gente não pode viver dessa forma. Uma pessoa que não recebeu esses incentivos, essas reservas, né, de autoestima, ela acaba ficando um buraco, um vazio. É como se ela estivesse sentindo falta de algo que não teve. E aí ela cresce um adulto que sempre precisa de ouvir um elogio, um adulto que sempre precisa de ouvir um incentivo de alguém, senão ele não acredita no potencial dele. No meu caso, eu tive que recorrer a algo maior. Eu tive que recorrer a Deus, eu tive que recorrer a um amor maior. Porque a terapia, ela foi ótima. Tanto a psicoterapia, tanto a psicanálise. Já procurei diversos tipos de terapia e foram ótimas, principalmente para entrar na questão da raiz do problema, né? Da onde que isso surgiu, da onde que isso partiu. Só que mesmo assim, eu ainda ficava dependente. Então, o que é necessário, o que é importante? A gente procurar algo maior, a gente tentar ir na fonte de entender quem eu realmente sou antes de ter recebido muitas vezes pensamentos negativos, críticas, ou vamos supor que se você foi uma pessoa que cresceu, talvez, ouvindo coisas horríveis e coisas pejorativas acerca de você mesmo, você vai acreditar nisso? Só que isso não é uma verdade, isso é uma mentira que te entregaram, certo? E aí, depois de adulto, na fase adulta, você vai lá e você descobre que tudo aquilo que você acreditava não passa de um engano. E todo esse engano atrapalhou a sua vida inteira de você crescer, de você construir coisas boas. Já acabou matando o seu talento. E talvez você tenha a sorte agora, depois de adulto, de ter pessoas maravilhosas do seu lado, te incentivando, te elogiando, acreditando em você. Mas tem pessoas que têm uma autoestima tão baixa que nem mesmo as pessoas dando força, elas acreditam. Elas acham que tudo é falsidade. Elas acham que tudo é mentira, que não é verdade. Enfim, e ela ainda fica ali dependente, não sabe do quê. Porque talvez foram essas pessoas que cresceram em ambientes onde elas só foram criticadas de uma forma tão severa que ela se sente um erro, que ela se sente uma falha, um problema, que recebeu só o lado negativo, e aí ela acredita nisso, e elas não acreditam na verdade. Quando alguém fala uma verdade para elas não acreditam. E aí? Você acha que isso é certo? Você acha que é certo você depender sempre de alguém para te incentivar, para você começar alguma coisa? Você acha realmente que você é uma pessoa livre? Porque uma pessoa livre é uma pessoa que sabe a verdade e que não dependa de ninguém em nenhum aspecto. E para lavar essa sujeirada toda que entregaram para vocês de mentiras, não é você sozinho que vai conseguir lavar isso. Não é você sozinho que vai conseguir preencher na sua própria vida
elogios, incentivo, a verdade, sendo que você nunca recebeu isso? Como que você vai conseguir sozinho colocar essas verdades em você mesmo, impregnar essas verdades na sua mente? Parece fácil, mas para uma pessoa que está numa condição onde tudo o que ela acredita, essas mentiras, não é uma coisa tão simples assim. Né? Imagine uma pessoa que recebeu a vida inteira várias baboseiras, várias mentiras, várias sujeiras. Vamos colocar como sujeiras, vai. Uma massa de lodo. Você recebeu várias massas de lodo a vida inteira. E aí foi acumulando esse lodo. E esse lodo, sei lá, ele virou uma crosta de lodo, sabe? E você acredita nesse lodo, você está enxergando esse lodo, essa crosta de lodo. Você olha para si mesmo e você se sente, eu sou um lodo, eu sou tudo isso aí. Vocês receberam isso e vocês acreditaram nisso, certo? E para você lavar essa sujeira toda, você tem que voltar lá no início. Não é você que vai conseguir lavar sozinho, você tem que ir na fonte de imaginar. Quando eu era bebezinha, sabe? Quem eu era antes desse lodo todo, antes de me dar essa sujeirada toda? Quem eu realmente era? Você tem que voltar na sua identidade. Você tem que começar a pensar quem eu era. Você tem que ir na fonte, você tem que ir na verdade de si mesmo. A minha verdade eu encontrei através de Cristo. Através do amor maior. Foi ele que me mostrou a verdade. E hoje ele é o meu maior incentivador na vida. Ele é o único maior incentivador que eu tenho. Foi através dele que eu encontrei as verdades sobre a minha essência, sobre quem eu sou, sobre a minha identidade. Então, minha identidade ela foi resgatada através da verdade. Então, imagina um lodo cheio de crosta. Esse lodo ele precisa ser lavado, certo? E aí, quando esse lodo, gente, ele é lavado, vai tirando toda a sujeira. E quando a sujeira ela é limpa, as sujeiras de mentiras que deram para você, você vê várias pedras preciosas. Você vê coisas que você nem imaginava que existia. Diamantes, imagina um campo de diamantes, um lugar gigante de diamantes. Você tem que ir na verdade, você tem que ir no lugar, no dono daquele lugar. Você tem que ir no dono, do construtor daquele lugar, porque só ele sabe o que tem debaixo daquele lodo todo. Só ele sabe. Então é só na verdade que você vai encontrar. Através da verdade você sabe realmente o que tem debaixo daquele lodo todo. E você acaba se surpreendendo, porque você começa a enxergar o teu potencial. Você começa a enxergar tudo que você é. Depois de ter lavado toda aquela sujeira daquele lodo. E esse processo de limpeza, ele é um processo longo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Às vezes meses, às vezes anos, depende da crosta, sabe? Depende da quantidade de sujeira que você recebeu. Por isso que eu insisto em dizer que não é você que vai conseguir limpar esse lodo sozinho. Você precisa ir na fonte. Certo? Porque aí depois que a limpeza é completa, você volta para o seu lugar de origem e você começa a enxergar tudo aquilo que estava debaixo daquele lodo. Você começa a ver o seu valor. Quando não tem esse processo do lodo, as pessoas elas só enxergam as mentiras, elas só enxergam a sujeira e ela acaba desmerecendo, ela nem acredita que tem algo de bom. Ela vai desmerecendo a si mesma. Quando as verdades elas tomam o lugar da mentira, não vai existir mais mentiras que você vai conseguir absorver, porque a mentira ela não bate com a verdade. Ou é verdade ou é mentira. Ou você aceita as mentiras ou você aceita as verdades. Então, quando você sabe da sua verdade, não vai ter nenhuma palavra maldosa que vai te desestabilizar. Não vai ter nenhuma mentira de ninguém que vai te paralisar, porque você já sabe da sua verdade. É por isso que é necessário procurar a fonte. Você automaticamente não aceita mais as mentiras, você começa a se comportar de uma forma diferente, você começa a pensar de uma forma diferente.
E esse é o início do processo de desconstruir esses pensamentos perfeccionistas, esses pensamentos de autocrítica exagerada que acaba te bloqueando. Esse é o início de você conseguir aí quebrar esses padrões limitantes na sua vida. É conhecendo a verdade. Conhecendo a verdade, você é livre, certo? E a gente tem que começar a construir Meu Deus, achei que era um rato fazendo pássaro.